Olá pessoal, esse é o laboratório número 15, transistores a efeito de campo. O objetivo então é a caracterização das curvas, né? V em função de I, e também ver a polarização do transistor de efeito de campo FET. Aqui tem um roteiro, né, onde tem toda uma teoria explicando detalhes sobre o FET, o MOSFET, os tipos, tá? Eu vou só mostrar para vocês aqui, mas eu já vou fazer uma apresentação, um resumo no PowerPoint, tá? Aqui é o roteiro em PDF da disciplina. Depois vocês leem aí com calma todos os detalhes em cima do que eu vou comentar com vocês aqui agora, do resumo, né, que eu vou fazer. Deixa eu só passar aqui para vocês terem uma noção do roteiro. Ok. Já vou deixar aqui no ponto para depois a gente falar sobre nossa atividade prática da aula de hoje. Então vamos lá para o nosso PowerPoint. Bom, sem delongar muito, tá? Eu quero fazer só um resumo bem rápido, porque vocês já viram isso na teoria. Eu trouxe aqui para o PowerPoint porque fica mais fácil para mim fazer as marcações, tá? Então vamos lá. Aqui tem uma comparação entre o TBJ, que a gente trabalhou até agora, e o JFET, né? O FET, MOSFET e assim por diante. Só fazendo uma análise, né, entre eles, aqui tem o FET, aqui tem o TBJ, e a gente já nota o seguinte, que o controle do TBJ é em função da corrente de base. Já do FET em controle da tensão, corrente praticamente zero ali no gate, né? Então quem controla a passagem de corrente vai ser a tensão no FET. Olhando aqui algumas características, né, em comparação entre o TBJ e o FET, a gente tem aqui as seguintes situações. Impedância de entrada, ela é maior no FET. Sensibilidade, ela é maior no TBJ, ele é mais sensível. Controle de corrente de saída é melhor no TBJ, tá? Em poder controlar essa corrente e amplificação. Ganho de tensão também é melhor no TBJ. Estabilidade já é melhor no nosso FET. E o tamanho, em termos de tamanho, o TBJ ele é maior, mas não é uma vantagem. A vantagem aqui está no tamanho reduzido. Mesmo que... E também eu comentei aqui em relação à sensibilidade, né? O TBJ é maior, mas essa vantagem está para cá, né? Está em relação ao FET, para ele não ser tão sensível. Então, aonde que o FET perde? Em relação ao ganho, né, de tensão, ganho de corrente. Mas ele compensa em todos os outros quesitos, tá? Em termos principalmente de tamanho. Porque quando eu falo de tamanho, eu consigo colocar muito mais transistor dentro de um circuito integrado, né, no encapsulamento. Então, nesse quesito, o JFET acaba ganhando, tá? Entre os tipos de FET, eu tenho aqui o transistor de efeito de campo, que a gente chama de JFET, e tem o MOSFET, né? Mas o MOSFET ele é dividido em dois, depleção e intensificação. Mas você fala assim, professor, mas eu vi lá na disciplina, na teoria, que o MOSFET de depleção também faz intensificação. Sim, mas o MOSFET de intensificação só faz intensificação. E a gente vai ver isso agora de forma bem resumida. Analisando aqui o FET, né, eu tenho aqui os terminais, né, o dreno, a fonte e o gate. Aplicando uma tensão aqui entre o gate, né, o porta em português, e a fonte, eu consigo controlar então a corrente que passa aqui pelo canal N. Então, já que o TBJ ele era um transistor bipolar, o FET ele é um transistor unipolar porque ele tem apenas um canal aonde vai passar aí a nossa corrente, né, onde vai circular a nossa corrente. Apenas de canal N. Lá no TBJ eu tinha que passar de um canal para o outro, então por isso que tinha essa denominação. O que acontece aqui? Quando eu aplico uma tensão igual a 0 volts entre o gate e o source, né, a porta e a fonte, eu vou ter a seguinte situação, e energizo, né, com uma tensão VDS, uma tensão que a gente vai ver já que tem um valor mínimo para poder acontecer isso, eu tenho uma situação de condução de corrente chamado IDSS, que seria a minha corrente máxima. Por que acontece isso? Quando eu energizo o meu circuito com VDS, eu vou provocar aqui entre o gate, o source e o dreno uma polarização inversa, certo? Porque aqui eu vou ter a parte negativa, eu tenho o positivo aqui em cima, e é como se eu tivesse uma resistência dentro do meu MOSFET, né? Do meu FET. E aí ele gera uma diferença de potencial linear. E a tensão na parte superior, que é no dreno, acaba ficando maior em função da nossa fonte também aqui, tá?
E aí o que acontece? Provoca então um fechamento maior na parte de cima do nosso JFET. E aí acontece um estrangulamento. Quando acontece esse estrangulamento, ele não vai zerar a corrente de circular, que é a corrente ID convencional nesse sentido, né? Ele não vai bloquear a corrente, mas ele sim vai deixá-la, vai proibir que ela aumente, tá? E vai parar de aumentar. E esse parar de aumentar, ele para num valor de corrente que a gente chama de IDSS, tá? Então seria a corrente máxima quando eu aplico uma tensão VDS na minha fonte com a tensão VGS igual a zero. Para a gente entender melhor isso, vai ser mais fácil nos gráficos. Então vamos ver aqui, ó. Quando eu aplico uma tensão VDS, tá? Tá aqui as tensões VDS, sem ter tensão no gatilho com a fonte, né, com o source, eu vou ter uma corrente IDSS, uma corrente máxima. Simplesmente eu fui lá, coloquei uma tensão, polarizei o transistor e não coloquei tensão nenhuma, simplesmente aterrei o gate aqui no source. Então ele vai circular uma corrente máxima. Essa corrente é a corrente máxima do meu transistor, que foi definida ali em função da sua fabricação. O que acontece agora quando eu aplicar uma tensão VGS, aonde eu forço ainda mais essa polarização reversa, que está aqui entre o P e o N. Se eu aumentar ainda mais com a tensão negativa, eu vou estrangular ainda mais o canal. E aí, quando eu aumento essa tensão negativa, então, eu vou estrangulando, diminuindo a corrente ID para o mesmo valor aqui, ó, de DSS que eu tinha antes, né? De DSS não, de VDS, tá? Pela mesma tensão de VDS. Então, se eu quero diminuir essa corrente, eu tenho que aumentar a polarização inversa entre o P e o N, o canal, para diminuir a corrente. Quanto maior for a tensão negativa, menor é a corrente que vai circular entre o dreno e o source. Então, é assim que eu consigo controlar a minha corrente nesse meu transistor, aplicando uma tensão negativa. Quando essa tensão negativa for igual à tensão de pinch-off, que a tensão de pinch-off é a tensão onde houve o estrangulamento, quando houve o estrangulamento aqui, porque ele é achado com VGS igual a zero, tá? Quando eu coloco VGS igual a zero, aonde houve aqui o estrangulamento da corrente, ela fica saturada, então ela para de crescer. Esse ponto aqui é a nossa tensão de pinch-off, que aqui no caso ficou de 4 volts, né? 4 volts em relação à tensão VDS. Quando eu aplicar essa mesma tensão negativa em VGS, o que acontece? Ó, quando VGS for igual a menos 4, que é igual a tensão VP, eu tenho uma corrente igual a zero, ó. Corrente foi zerada. Aí sim eu consegui estrangular, fechar o canal, tá? Então, para mim cortar a corrente no JFET, eu tenho que ter uma tensão em VGS que seja igual ou maior que a minha tensão VP pinch-off, certo? Ok. Outra coisa que faltou nessa figura aqui foi a tensão de ruptura, né? Se eu subir demais a tensão VDS, eu posso queimar esse MOSFET e ele é mais sensível em relação a isso. Qualquer pico de tensão que tiver que passar da tensão máxima que ele permite, aí a gente tem que ver no datasheet qual que é essa tensão. Já eu abro no datasheet para vocês verem. E ele vai queimar. Aqui tem uma imagem do canal P, né? Esse aqui é canal N. Mas ele mostra certinho aqui a região de ruptura que a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Essa região aqui, onde a corrente estabiliza, né, que ela satura, é conhecido como região linear, que é essa região aqui, ó, região de saturação. Essa região é usada para amplificadores. Então, se eu ficar variando a minha tensão VGS, eu consigo variar a corrente. Então, eu trabalho como amplificador. Já essa região aqui, ó, é conhecida como região ômica. Eu posso usar o MOSFET como um resistor variável, tá? Dependendo da aplicação que for feita, eu posso fazer isso. Então, essa é a região ômica, essa é a região de saturação, onde a corrente fica linear, tá? Então, tá aí a operação de amplificadores é nessa região, e a região como resistência variável é nessa região aqui. Aqui está a simbologia do canal N e do canal P, tá? Então, esse aí é o símbolo do JFET, quando vocês encontrarem aí em qualquer livro, qualquer circuito que represente então a montagem com JFET. Fazendo aqui um resumo, né? Se o meu VGS for igual a zero, a minha corrente D vai ser igual a IDSS, desde que a minha tensão VD aqui, dreno source, seja maior
que o módulo de VP, porque senão ele não estabiliza, tá? Então ele não chega em IDS. Então aqui, ó, se a minha tensão aqui, ó, VDS, for menor que a minha tensão de VP, que é a tensão aqui de pinch off, o meu IDSS não foi alcançado ainda, né? Ele parou antes. Por isso que tem que ter essa condição aqui. Já nessa condição aqui, ó, se o meu VG, né? Ele chamou de VGG porque é a fonte que está alimentando aqui entre o gate e o source. Se o meu VGG aqui, ó, for maior que VP, né, em termos de módulo, a minha corrente é igual a zero. A gente viu isso. Então, se o meu VGS ali, ó, for maior que a minha tensão de pinch off, eu vou zerar a corrente. Na terceira análise aqui, ó, se meu VG variar entre o VP e zero, né, entre esse ponto e esse ponto, né, entre essa condição e essa condição, eu consigo controlar a corrente entre zero e a corrente máxima do meu transistor. Então, aqui que eu consigo operar meu transistor, ou na região ômica, ou na região de saturação, que seria a região linear, que eu posso estar operando como amplificador, alterando agora o valor aqui de VGS na entrada do transistor, eu vario a corrente de saída em função dessa escala também. Você já tem uma boa noção aí do TBJ, então fica fácil de entender o do JFET também. Falando das equações, né? Essa é a equação para poder achar a corrente D, em função aqui do meu VGS que foi aplicado, eu tenho a tensão VP que é constante, o IDSS é constante, depende do datasheet também. Então, se eu variar o VGS, eu vario a corrente D. Outra coisa que pode acontecer é, se eu quero uma corrente D, qual é a tensão VGS que eu quero colocar? Então, você pode fazer do inverso também. Essas aqui são as condições que a gente acabou de mostrar aqui, tá? Já o MOSFET, temos o MOSFET tipo depressão e tem o MOSFET tipo intensificação. No MOSFET depressão, eu tenho aqui, né, o desenho do circuito, né, que eu tenho um canal N interligando o dreno e o source. Existe uma camada aqui, ó, isolante, né, de dióxido de silício, que se não me engano é SiO2. E essa camada faz com que não tenha conexão elétrica, né, física aqui entre o gate e o demais canal, tá? Então, o MOSFET tipo depressão, ele funciona exatamente igual ao JFET. A vantagem agora é que eu consigo, além de aplicar uma tensão VGS negativa, para ele vir de IDSS até zero, e zero de corrente, né? Estou falando de corrente. Eu zero essa corrente quando a tensão VGS for igual a tensão VP negativa, eu posso também aplicar uma tensão VGS positiva para poder aumentar então essa corrente ID. Olha que a corrente ela vai a uma variação maior agora em termos de magnitude. Ó. Então tem que tomar cuidado então com essas variações aqui, ó, que pode acontecer de você aplicar uma tensão positiva e acabar queimando então o seu MOSFET. Então tem que verificar qual que é a corrente máxima que pode passar por esse MOSFET. A vantagem do MOSFET de depressão é que eu posso usar as mesmas equações do JFET, tá? Essa é a simbologia que representa aí a parte isolante, ó. Não tem conexão física elétrica entre o gate e o dreno e o source, tá? Então esse espaço aqui representa essa ligação aqui do desenho. Aqui eu tenho o desenho do canal N, aqui eu tenho do canal P. Então basicamente é isso, tá? Você usa aí o MOSFET de depressão praticamente igual ao JFET. A explicação é a mesma. Já o MOSFET tipo intensificação, eu tenho aqui a falta do canal N, né, que faz a ligação igual aconteceu no caso anterior, ó, que eu já tenho o canal N ligado. O máximo que eu posso fazer aqui é aumentar esse canal ou estrangular esse canal, né? Estrangular para cortar a corrente. E aí, no MOSFET intensificação, eu preciso criar o canal. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, as equações do caso anterior não servem mais, tá? Eu tenho que já é outra situação aqui. Aí o que acontece? Eu tenho que aplicar uma tensão positiva em VGS, de forma que ele empurre as cargas positivas, atrai as cargas negativas para poder montar o canal N e aí sim circular a corrente. A partir do momento que eu aplico uma tensão aqui suficiente para circular a corrente, essa tensão aqui é chamada de tensão de limiar, né? Que lá no datasheet ele vem como tensão de threshold, né? VGS-TH.
essa é a tensão mínima que eu tenho que colocar então no VGS para que eu consiga montar o canal e comece então a circular a corrente. Então, a gente chamou aqui de VT, né, mas é o VGS-TH, tá? É a tensão que já vai montar o canal então para circular correntes aqui, ó, ID em miliampere entre o dreno e o source. Então você vê aqui que eu preciso aplicar então tensões VGS positivas maior do que a tensão VT para que eu consiga controlar então as correntes. Aqui, ó, VGS igual a 8, 10 miliampere, VGS igual a 5. Eu tenho uma corrente aqui de 2 e pouquinho, né, 2,5. Então é assim que funciona o MOSFET tipo intensificação. Se você olhar aqui esse desenho, você vai ver que ele parece como se tivesse 2 diodos, né, anti-série. Então, se eu não tiver alimentação nenhuma, não tem circulação de corrente, a não ser aquelas correntes de fuga mínima, né, que não faz praticamente diferença no circuito. Então, somente depois que eu polarizar, que eu vou romper esses diodos e aí sim vai circular corrente. Essa aqui é a simbologia do MOSFET tipo intensificação. Então você vê aí no desenho que ele tem aqui, ó, ele rompeu aqui, ó, a ligação entre o dreno e o source, né? Então ele isolou. O desenho representa basicamente aí o circuito mesmo. E aqui de novo aí o espaçamento em função do nosso dióxido de silício, que está aí a camada isolante que foi colocada aqui entre os terminais. Aqui tem só um resumo mostrando então aí os gráficos, né, as equações. O JFET então ele tem a tensão VGS negativa do canal N, o canal P é positiva. O MOSFET tipo depressão eu consigo controlar como se fosse o JFET no semiciclo aqui, semiciclo não, né, na tensão negativa DC. E se eu aplicar uma tensão positiva eu tenho aí um aumento da corrente ID. Já o MOSFET tipo intensificação é totalmente diferente, eu preciso ter uma tensão de limiar aí, que é chamada de VGS-TH, e só depois dela então que eu começo a controlar realmente a minha corrente ID. Todos eles têm uma impedância de entrada bem alta, né? Só que em função dessa isolação aqui, ó, essa impedância ela é muito maior que a anterior, mesmo a anterior já sendo alta, né? De 100 mega, e aqui 100 mega seria a escala de 10 a sexta. E aqui eu tenho, ó, de 10 a décima, né, no caso dos MOSFET. Então, uma impedância bem maior aí de entrada, mesmo sabendo que já era alta a impedância de entrada do JFET. Vamos voltar lá para o roteiro e vamos ver agora a parte prática da nossa atividade. Bom, voltando aqui para o roteiro, o que ele pede aqui para fazer? Ó, eu vou usar hoje na aula transistor, né, o MOSFET IRF740, esse é o MOSFET tipo intensificação. Resistores aqui, não vou falar todos eles não, porque senão vai tomar muito tempo. Botões, 2 botões, capacitores, diodos, miliamperímetros, relé, protoboard, fonte variável e multímetro. Faltou aqui um transistor, tá? Que faz parte do primeiro exercício aqui que eu já vou mostrar. Polarização de transistor com FET e MOSFET. Primeira coisa, monte no simulador Proteus o circuito da figura 12. Bom, a simulação vai ser feita, né, no Proteus para poder ganhar tempo, porque isso é trabalhoso fazer na prática e tomaria muito tempo, do mesmo jeito que foi feito lá para o TBJ, lá na primeira aula, quando a gente quis levantar a curva, né, foi feito no Proteus também. Então, nós vamos montar o circuito de forma a variar a tensão aqui VGS, também variar a tensão VDS e monitorar a corrente ID, tá? E também a tensão VDS, que se quiser em cima do nosso transistor, né? Na realidade, se quiser não, né? Nós vamos controlar ela aqui, ó. VDS em função da corrente da tensão VGS e medir aí as correntes ID, tá? Determine então as correntes ID, variando a tensão VDS e VGS, conforme indicado na tabela 1. Plote em Excel a curva do comportamento do FET com base nos valores obtidos. Lembre-se, para cada VGS, para cada linha dessa aqui, ó, eu vou ter aí, plotar uma corrente ID. Então, vamos ver lá nosso desenho. Ó, para cada tensão VGS, eu vou ter aqui que plotar minha corrente ID, que a corrente vai variando em função aí do nosso VDS, né? Deixa eu ver se tem outro gráfico melhor aqui, que eu li do MOSFET. Aqui, ó. Para cada VGS eu vou ter que plotar um gráfico desse, ok? E aí depois colocar todos eles um sobre o outro. Isso aí vai ficar como atividade para vocês fazerem em casa. Eu vou fazer aqui os testes, fazer as anotações e vocês fazem essas curvas aí no Excel para tirar as conclusões de vocês.
tá? Bom, depois de feito aqui, os dados determinem a partir desses resultados a tensão VP. Então, qual que é a tensão que vai zerar a corrente D? Vamos tentar verificar lá no simulador. A corrente DSS é igual ao nível de saturação que é de D, né? Então, vamos ver qual que é essa corrente. Vamos olhar no datasheet também, tá? Depois a gente volta aqui para a parte 2. Vamos ver esse aqui primeiro. Bom, vindo aqui no Proteus, eu já montei o circuito, tá? Usou aqui então o transistor BF245C. Esse faltou lá na lista de componentes. Simplesmente fez um circuito aqui de polarização. O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei algumas chaves. Essa é uma chave de 6 posições, essa é uma chave de 2 posições. Aqui é a mesma coisa. Como lá no roteiro ele pede tensões VDS e tensões VGS, vamos voltar lá no roteiro. Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tensões, né, VDS e 7 tensões VGS. Então eu preciso ficar variando essas tensões e anotar a corrente. Para não colocar potenciômetro lá, para poder calibrar isso, eu já coloquei chave seletora, onde eu tenho as tensões aqui, ó. Se eu puxar para cá, ó, eu tenho terra, que seria 0, aqui também é 0, 0, 0. Se eu comutar para cima, eu tenho a opção de escolher aqui as tensões, ó, menos 2 volts, menos 0,2 volts, menos 0,5, comutei, menos 1 volts, menos 2, menos 3, menos 5. Ok? Então, aqui eu vou selecionando as tensões que eu vou aplicar em cima de VGS. A mesma coisa acontece do lado de cá. Eu tenho uma tensão de 0. Quando eu comuto para cá, eu tenho a opção de escolher 0,2, 0,5, 1 volts, 2 volts, 5 volts e 10 volts, como está no roteiro. E aí a gente vai anotar quem? A corrente ID, tá? A gente vai anotar essa corrente ID. Então vamos fazer, vamos perder tempo não, para não ficar muito demorado a aula. Todo mundo zerado, vamos zerar aqui, não tem segredo, né? Se eu zerar todo mundo, então, deixa eu iniciar aqui, peraí, deixa eu calibrar tudo aqui, tá. VGS igual a 0, ID, VDS igual a 0, eu não tinha dúvida, né? Que seria tudo zero a corrente ID. Vamos fazer o seguinte, vamos setar uma corrente, uma tensão VGS e vamos alterar todos os VDS primeiro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos segurar um VGS e vamos alterando os VDS e vamos anotando o valor de corrente aqui. No final eu mostro para vocês como ficou. Então, se eu mudar agora aqui para uma tensão de 0,2 volts, eu tenho uma corrente de 0,17 mili. Vou anotando aqui, ó, estou olhando a corrente, tá? Essa corrente aqui, ó. Vamos comutar de novo agora para a tensão de 0,5 volts. 0,5 volts, a corrente é de 0,41. Vou comutar de novo. 1 volt, eu tenho uma corrente de 0,83. Vamos comutar de novo. 2 volts, eu tenho 1,65. Opa! 1,65. Mais uma vez. 4,09. Mais um. 8,05 mA. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar a tensão para cá, vou zerar aqui e agora eu vou tirar do zero e vou jogar menos 0,2 volts. Está aqui, ó, menos 0,2 volts com zero de VDS. Eu tenho zero, né? Se eu não tiver tensão VDS, não vai circular corrente. Vocês concordam comigo? Então já vou colocar zero em todos os pontos. Vai ficar desta forma aqui, ó. 0 de VDS, eu não tenho corrente, porque se eu não tenho fonte ali, como é que vai circular alguma corrente? Ok, então eu não vou mais fazer a condição de 0 aqui, para poder ganhar esse tempo. Bom, tenho menos 0,2 aqui e eu tenho 0,2 aqui, uma corrente de 0,16. Vou alterar aqui agora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou já fazer todas essas medições e mostro para vocês, porque vocês já entenderam o processo. Depois é melhor a gente analisar os resultados, tá? Vai ficar dessa forma então. Vou pausar aqui e já trago o resultado final. Bom, pessoal, voltando aqui com os resultados, o que a gente tem aqui agora? Ó, vocês podem verificar que quando eu apliquei uma tensão de VGS de menos 5, ele cortou totalmente a corrente ID. Então,
entre os 3 e 5 volts, eu tenho aí a minha tensão pinch-off, né, que vai cortar a corrente ID. Nesse caso aqui, com tensão VGS, quando eu apliquei 10 volts, a corrente aqui que ele estabilizou foi de 8,05. Né? E conforme eu for aumentando essa tensão negativa no VGS, olha o que aconteceu com a minha corrente D máxima. Ela foi diminuindo, até chegar a um ponto que houve o estrangulamento. Se representando aí aquilo que a gente viu lá no gráfico, né? Vou pegar o gráfico aqui para vocês relembrarem. Conforme eu vou aumentando meu VGS, a minha corrente vai diminuindo. Só que aqui no início, ó, eu tenho uma faixa próxima, né? Então, se eu olhar ali nos resultados, aqui no início, ó, ficou bem próximo a curva crescendo, né? Até que chegar a um ponto que ele vai estabilizar. Esse transistor aqui, ele é o BF245C. Olhando o datasheet dele, eu tenho o datasheet aqui do BF245C, datasheet da Philips. Aqui tem os pinos, né, dele, olhando aqui de frente com o chanfro. O pino 1 é o dreno, o pino 2 é o source, o pino 3 é o gate, né? Aqui tem algumas informações, VDS máximo que eu posso aplicar é mais ou menos 30 volts. O VGS off, ó, que vai bloquear, né, que vai desligar ele, varia aí entre menos 0,25 até menos 8. A gente viu ali que já em menos 5 ele cortou, né? Ele bloqueou essa corrente. Ele fez o teste aqui para 15 volts. A gente fez o teste ali com 10, né? Então deu 5 volts. O que mais que eu tenho aqui? O IDSS dele, para o modelo que a gente está usando, ele é entre 12, né, a 25 mA, tá? Ele vai estabilizar. Nosso caso ali, a gente aplicou 10 volts. Aqui o teste foi com 15. Ele estabilizou em 8? Não sei. Às vezes, se a gente continuasse crescendo as tensões, poderia ter uma estabilização ali. Eu já vou mostrar para vocês que eu fiz o teste. E aí, o que eu tenho aqui para baixo? Vamos ver se tem mais alguma coisa importante. Não, né? E a corrente D aqui, ó, que ele vai estabilizar, então a máxima que ele pode passar ali é 25 mili. Bom, se eu aplicar 30 volts, então, ele tem que estabilizar aí, então, entre 12 e 25, né? Que ele fez aqui com 15, mas vamos fazer com 30. Eu já coloquei aqui, ó, 30 volts. Então, tem a queda de tensão ali, é claro, no resistor, né? E aí ele estabilizou a corrente aí em 16,8. Dentro do que foi comunicado aqui no datasheet, né? Então, entre 12 e 25 mA. Bom, então era isso aí, os resultados. Vocês peguem esses dados agora e monte aí um gráfico para cada linha dessa, variando então a corrente D em função da tensão VGS e da tensão VDS, tá? A segunda parte do roteiro, ela fala o seguinte, e aqui já é uma aplicação mais na prática. Monte o circuito da figura 13. Eu tenho um circuito aqui onde eu tenho um MOSFET, eu tenho 2 botões, né? Eu tenho um divisor de resistência aqui, ó, 2 resistores idênticos, né? 15 15K, 3.3 e 3.3K. Eu tenho um capacitor eletrolítico de 100 micro. Eu tenho um relé para ligar uma lâmpada, tá? Eu vou estar ligando uma lâmpada aqui em vez de ligar um LED, mas eu tenho um LED também aqui para indicar que está ligado. E eu tenho uma fonte de 12 volts do lado de cá. O que acontece? Independente de onde tiver esses botões ou quantos botões estiverem aqui, eu consigo ligar e desligar a lâmpada, tá? Vou mostrar aqui no simulador para vocês, que eu já tenho ele pronto aqui, mas eu vou mostrar na prática isso aqui, só para vocês terem uma noção aí de como vai funcionar. Apertou, liga a lâmpada, apertou, desliga. Apertou o outro botão, liga, apertou o outro botão, desliga. Eu posso ter quantos botões eu quiser, então eu posso encher de botão dentro de um cômodo, eu posso ligar e desligar a lâmpada com o mesmo botão, utilizando esse circuito. Como funciona e de que forma que faz ele ligar e desligar, eu vou explicar lá na prática, tá bom? Então vamos ver lá na prática o que mais ele pede aqui, vamos ver. Depois de montado o circuito, ele manda explicar, né, como funciona, por que funciona, e ele manda medir a tensão VGS aqui com o LED ligado e o LED desligado. Então vamos lá ver como que ficou na prática. Bom, pessoal, vamos lá, vamos montar a parte prática. Eu já deixei separado aqui os componentes. Deixa eu tirar esse cabo aqui que eu usei na aula passada. Eu tenho aqui os resistores, eu tenho aqui LED, eu tenho os botões, tá? Eu tenho o capacitor que eu vou usar e eu tenho aqui o MOSFET. Vamos pegar aqui para vocês verem o modelo. Vou tentar quadrar aqui.
Não sei se deu para pegar aí, mas ele é um IRF, tá? Eu creio que seja o modelo 740, tá igual estava lá no nosso guia. Bom, vamos lá. Como que eu faço para testar esse cara, professor? Né? Antes de a gente usar ele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um multímetro e vou colocar o multímetro na escala de diodo. Vocês acompanham aí na câmera. O que acontece? No datasheet dele, está escrito que ele é gate, né? O gatilho, o dreno e o source. Tá? Nessa sequência aqui, esse modelo de transistor aqui, tá? Vocês vão ver aí no datasheet, eu vou colocar a imagem aí. Então eu vou colocar a ponteira negativa, tá? No modo diodo, vou colocar a negativa então aqui no source, tá? E eu vou colocar no dreno e source. Conduziu? Não, porque ele é uma chave, tá aberto, né? Mas se tivesse em curto, ele ia apitar, avisar que está em curto e não estaria funcionando, né? Teria que trocar. Agora, se eu pegar a ponteira positiva e colocar entre o gate e o source, o que acontece agora? Se eu colocar no dreno, ó, ele ligou. Ele é uma chave, né? Então, como eu dei um pulso ali para ele, ele ligou o MOSFET. E aí, para me desligar agora, eu teria que colocar a ponteira negativa lá no gate. E aí, quando eu volto para cá, ó, desligou. Coloco no gate, volto para o meio, ligou. Coloco lá no final, volto para cá, desligou. Então, entre o dreno e o source, eu consigo fazer com que ele ligue, né? Ele também funciona como um dispositivo de memória. Aplicar uma tensão positiva entre o gate e o source, ele liga, volta aqui, ó, tá ligado o canal. Tá? E para desligar é só colocar negativo no gate, pronto, desligou o canal. Assim eu consigo testar se está funcionando. Se eu inverter as ponteiras e medir entre o dreno e o source, eu vou conseguir medir o valor de um diodo internamente, porque ele tem esse diodo internamente montado dentro do encapsulamento, que também pode, às vezes, ele queimar, né, entrar em curto, e se tiver em curto, você vai verificar aqui no multímetro, né, que está dando um valor diferente aí de 0,5, 0,7 volts, tá? Que é o esperado, tá? Se tiver em curto, o que acontece? Ele vai avisar assim. Claro que aqui eu relei uma ponteira na outra, né? Não é o caso. Bom, entender aí como funciona o MOSFET, como que testa o MOSFET. Vamos fazer a ligação do circuito agora então. Eu vou ter aqui, vamos ver aqui, eu tenho uma fonte de 12 volts. Deixa eu ver se é 12 volts, é 12 volts. E essa fonte vai alimentar então aqui os botões com divisor de tensão entre esses botões. Então vamos lá. Eu preciso criar um divisor de tensão com os resistores. Esses dois aqui são de 15K. Então vamos ver aí, ó, de 15K. Marrom, verde, laranja. O que eu vou fazer aqui? Eu vou montar um divisor de tensão entre eles. Deixa eu colocar o botão já no lugar. Porque assim eu consigo imaginar o que eu vou fazer. Espera aí. Vamos colocar esse botão aqui. E esse botão aqui. Para quem não lembra, os botões funcionam um do lado do outro, não é isso? Vamos verificar? Vamos lá. Só para ter certeza. Põe aqui um terminal, põe aqui o outro e aperta. Beleza. O que eu vou fazer agora? Esses botões vão interligar aqui os de dentro. Deixa eu ver aqui como que eu faço a ligação. Pera aí. Vou pegar esse resistor aqui de 15K, vou colocar aqui. Para cá. O que eu fiz aqui, ó? Esse primeiro resistor de 15K chegou nesse terminal de lá do botão, tá? Esses dois terminais aqui são o mesmo ponto, ó, do lado de cá, do lado de lá. E aí agora eu vou chegar, ele vem aonde? Ele vem do relé. Então calma aí, deixa ele aberto lá por enquanto. Eu vou pegar o de 3.3 agora, que seria esse outro resistor aqui, ó, e vou ligar no outro pino dele. Então eu vou pegar agora o outro pino aqui e vou ligar ele, vou colocar ele pro lado um pouquinho aqui. E vou colocar ele um furo ou dois para trás, tá? São pontos diferentes. Eles não podem nem relar um no outro aqui, senão dá mau contato. Interliguei os dois, cada um no lado do botão. Agora eu vou pegar os outros resistores
que ficou faltando, né, do par, porque aqui são 2 de 15 e 2 de 3.3K. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou ligar do lado de cá e eu tenho que ligar ele no GND. Então eu vou ligar ele do lado de cá e vou ligar ele no GND. Esse aqui é meu GND que está ligado junto com o fio preto aqui, ó, da fonte. Eu vou pegar o de 3.3 e vou fazer a mesma coisa. Pego no segundo borne e ligo no GND. Então vamos verificar ali, ó, o GND tá saindo desse fio aqui, ó, desse jumper que está vindo para esse barramento de cá, tá? O VCC sai desse fio vermelho e vai lá pro lado de lá. Então vamos focar aqui. Deixa eu só ajustar de novo. Bom, liguei então um dos botões, né? O outro botão, ele tá ligado em paralelo com o circuito. Então, aonde tá ligado o de 3.3 aqui, ó, vou pegar um jumper e vou colocar do lado de cá. É o mesmo ponto. E aonde está ligado os resistores de 15K, eu vou colocar outro jumper para cá. Então, deixa eu pegar ele lá. Pronto, eu trouxe esses mesmos pontos que estão aqui para cá, tá? Aqui, ó, o mesmo ponto onde está ligado o resistor de 15K, tá ligado também um botão e ligado no outro botão. Então tá aí, ó, mesmo ponto que está ligado um, tá ligado no outro botão. O mesmo está ligado no pino 3, também está ligado o outro botão, tá aqui, ó. Agora, em paralelo com esse resistor de 15K, eu vou colocar o capacitor. É um capacitor de 100 micro. Então vamos verificar aí o capacitor. Capacitor de 100 micro, 35 volts. Positivo dele vai aqui onde está o resistor. E o negativo vai no barramento negativo. Então tá aí. Se eu não errei nenhuma trilha aqui, nenhum furo, não, acho que não. Tá tudo certo. Então liguei esse capacitor aqui, ó, em paralelo com esse resistor de 15K. Agora eu tenho que puxar um jumper para o gate, né, o gatilho aqui do nosso MOSFET. Eu vou colocar o MOSFET aqui do lado de cá, mais perto. E eu vou puxar agora aqui, ele é gate dreno source, a pinagem, né? Então, do lado de cá, eu vou puxar um fio que vem aqui do resistor de 3.3, que é esse aqui, ó. Antes dele ir para o terra, né? Tem que ser lá no botão, ó, lá junto com os botões, tá? Aqui é o gate, né? Gate, aqui é o dreno, aqui é o source. O source vai no GND. Então, eu vou pegar aqui o jumper, o source, que é o último terminal aqui, vai para o GND. Então, vamos jogar aqui no GND. Tá aí. Agora, a gente tem que fazer a ligação do relé. Vamos lá fazer a ligação do relé. Eu vou ter que usar esse relézinho aqui, ó. Porque aquele relé da aula passada, deixa eu focar ele aqui. Aquele relé da outra aula, ele já está feita a ligação no NA ou no NF. E aqui eu tenho os bornes NA e NF olhando aqui nas cores, tá? Então eu tenho que ver quem é a bobina. A bobina minha aqui é o fio, que eu estou vendo aqui, vermelho e roxo. São os dois do meio. O cinza é o comum. O preto e o azul, um é o NA, outro é o NF. E a gente vai testar isso já já. Então, decorar as cores aí, a gente vai fazer as ligações aqui. Então, vamos voltar aqui para o circuito. Bom, a minha bobina, então, do relé, ela vai ligar no dreno e vai ligar no VCC. Então, eu vou pegar a minha bobina, que é o pino vermelho e roxo. Então, vou separar aqui o vermelho e roxo. Então, o meu roxo eu vou colocar lá no dreno do transistor. E o vermelho eu vou colocar no VCC. Então, aqui eu vou alimentar, né? A corrente vai passar pelo relé, do relé vem para o transistor, do transistor vai para o GND, quando o transistor for ligado. Em paralelo com esse terminal aqui, para não queimar os transistores, apesar que esse aqui aguenta 10 amperes, eu tenho que colocar um diodo. Então eu tenho que colocar um diodo apontado o catodo para o positivo, de forma que quando esse relé for abrir, essa energia nessa corrente circule pelo diodo. Então eu vou colocar um diodo aqui entre o VCC. Vou pegar aqui de trás primeiro, no dreno. Deixa eu tirar esse jumper e vou colocar esse diodo primeiro, espera aí. Entre o dreno e o VCC.
Tá lá, ó, dreno e VCC. Agora sim eu coloco o cabo roxo, que é do relé, que entra no dreno. E eu coloco o jumper aqui do GND, que é do source. Então, agora sim foi feita a ligação do relé. Essa parte aqui, ó, de energizar a bobina, tá? Olha aqui, ó. Esse aqui é o fio vermelho, esse aqui é o fio roxo, esse aqui é o diodo do circuito. Agora, em paralelo com isso, eu tenho que colocar o LED. Então, vamos lá. Em paralelo com tudo isso, ainda tem que pôr o LED para ajudar, né? Vou pegar o LED, vou ligar lá no VCC e vou jogar ele aqui num ponto qualquer da protoboard, desde que ele não rela em nada. Então, peraí. Vamos pegar aqui e vou jogar ele nesse ponto aqui, ó. Liguei o LED no VCC. Agora eu ligo o resistor do LED aonde? No dreno. Então eu vou ligar aqui no LED o resistor. Liguei lá no LED. Agora eu vou achar um ponto aqui no dreno que é no meio desses dois jumper. Ok. Então o LED ficou em paralelo com o meu relé, tá? Então tá aí a ligação do LED aqui, ó, no pino vermelho com o pino roxo, e é onde foi feita essa ligação aqui. Quando tiver ligado, o LED vai acender, quando tiver desligado, o LED vai apagar. Bom, feita a ligação do LED, agora a gente precisa fazer a ligação aqui dos dois resistores, né, que ficaram faltando em relação ao relé. Então a gente tem que achar qual que é o fio do NF. O que eu vou fazer aqui agora? Vamos testar a continuidade aqui desses três pinos e achar qual que é o pino do NF. Então vamos lá, vou pegar aqui o multímetro. Vamos colocar ele no modo diodo, que também testa a continuidade. E eu sei que o pino comum é o pino cinza, tá? Então no cinza vai ficar uma ponteira e eu vou ter que achar agora qual que é a outra ponteira que vai fazer o buzzer acionar do multímetro. Não foi essa, foi essa, o preto, tá? Entre o cinza e o preto, eu tenho o NF. Então, ó, entre o cinza e o preto, eu tenho o NF. O NF é esse aqui, ó, NF, e esse aqui, ó, que poderia ter uma ligação, é o NA, normalmente aberto. Normalmente fechado, então. Então, o cinza é o comum. O cinza, então, vai no VCC. Ó, o comum, né? Que é o comum. Aqui é o NF, aqui é o NA. O cinza, então, vai no VCC. Pegar os 12 volts. O preto, que é o NF, eu vou colocar ele num resistor de 15K. Então, o preto vai no resistor de 15K. Opa, vira a câmera, professor. Vira a câmera. Então, vamos lá. O cinza foi no VCC, tá aqui. O preto, que é o NF, então vai no resistor de 15K, no mesmo ponto. E o azul, que é o NA, vai no resistor de 3.3, senão não funciona, tá? Tem que ser exatamente desta forma, senão não funciona. Certo? Bom, então tá aí. Se eu apertar o botão agora, ele tem que acionar, né? Porque agora eu carreguei o capacitor pelo NF, que eu fechei o circuito aqui agora, e quando eu apertar de novo, ele tem que desligar o LED. Então vamos ver, aperta o botão, ligou, aperta o botão, desliga, aperta, liga, aperta, desliga, aperta, liga. Vamos apagar a luz aqui para ficar mais fácil. Vamos ver, apertou, ligou, apertou, desligou. Eu achei que eu ia ter como ligar uma lâmpada aqui, mas como eu usei todas as pernas do relé, eu teria que ligar um outro relé paralelo aqui para acionar a lâmpada. Aí, conforme for, eu já monto aqui, você já vê o resultado final. Mas antes disso, deixa eu medir com vocês, com o osciloscópio, a carga e a descarga do capacitor, para a gente ver como que ela está funcionando, né? Que a explicação agora do circuito funciona em relação à carga e descarga do capacitor, e aí eu explico certinho o funcionamento. Espera aí que eu vou pegar o cabo do osciloscópio. Bom, eu vou colocar as duas ponteiras aqui. Uma eu vou medir a tensão no capacitor e a outra a tensão é VGS, tá? Então a ponteira 1 vai pegar a tensão aqui no capacitor. Então vamos pegar aqui, ó, tensão no capacitor em função do GND, que é a outra perna do capacitor. E a outra ponteira eu vou pegar aqui
nesse jumper aqui, ó, que vem lá do gate. Eu vou puxar ele aqui para fora e vou pegar com o osciloscópio esse ponto. Deixa eu colocar aqui. E aí, o que vai acontecer agora? Vamos ajustar o osciloscópio para a gente ver o funcionamento. Então vamos lá. Eu apaguei a luz aqui para poder enxergar um pouco melhor. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. O que eu tenho aqui agora? Ó? Canal 1, né, que é o amarelo, é a tensão no capacitor. E o canal 2 é a tensão em cima do nosso gatilho, né? Vamos pegar a medição aqui. Medição, remover medição. Vamos adicionar medição. Vamos adicionar a medição de tensão média. Vamos pegar a tensão média, né? Que eu quero ver a tensão que está ali em cima do nosso gatilho. Tensão média. Adicionar. Canal 1 e no canal 2. Vamos adicionar. Vamos ver se vai ser o suficiente. Menu off. Menu off. Ó, ele está falando que ele tem uma tensão de 5.7 volts em cima do MOSFET para ele ligar. Vocês viram aí já a tensão. Se você não viram, eu vou colocar agora aí o datasheet do MOSFET RF740. Qual que é a tensão limiar para ele ligar. Então, 5.79 já é o suficiente para o MOSFET estar ligado. Então, aqui é meu eixo 0. O capacitor está descarregado porque o LED está ligado. Ó, o LED está aceso aqui. Quando eu apertar o botão, o que vai acontecer? Vai carregar o capacitor e aí, como a tensão no ponto ela é baixa, o MOSFET desliga na mesma hora. Olha lá, ó. A tensão caiu a 0, o MOSFET desligou e o capacitor carrega, tá? Então, se eu apertar o botão de novo, o que vai acontecer agora? O capacitor está carregado com 5.96 volts, a tensão VGS é igual a 0, né? Tá dando aqui negativo aqui, mas é 0, né? Vamos ver aqui se é questão do ajuste. E aí, quando eu apertar o botão, o que vai acontecer agora? Ó, o capacitor vai descarregar pelo resistor e o MOSFET ficou ligado. Por que que ele ficou ligado, professor? Vamos lá. Vamos tentar visualizar aqui no desenho. Deixa eu tirar aqui esses cabos. O que que acontece aqui, ó? Quando o circuito está operando com o LED apagado, seria o relé desligado, o meu capacitor está carregado, né? Olha lá, ó, carregou. O capacitor está carregado com a tensão do divisor de tensão. São dois resistores idênticos. Se a fonte é alimentada com 12 volts, teoricamente seria 6 volts em cada um, certo? Dois resistores de 15K, 6 volts em cada um. E aí o que acontece? Quando eu aperto qualquer um dos botões, não importa quantos botões eu tenho aqui em paralelo, eu posso ter 20 botões, todos eles vão fazer a lâmpada acender e apagar. Quando eu aperto um botão, eu estou levando esses 6 volts lá entre o MOSFET, entre o gate e o source. Então é o suficiente para o MOSFET ligar. Quando o MOSFET liga, o relé comuta para cá, ó. O relé comuta para o NA e aí desvia então a tensão de 12 volts agora para cá. Essa tensão de 12 volts para cá, no divisor de tensão, passa a ter 6 volts no gate source, que mantém o MOSFET ligado. Seria uma autoalimentação. Como eu interrompi o 12 volts desse circuito lá de cá, o capacitor começa a descarregar pelo resistor de 15K. Então vamos lá, ó, tá ligado? Tá ligado? Não, vamos desligar o circuito para a gente fazer essa análise. Então eu vou apertar o botão, o capacitor está carregado, ó, porque o nosso relé ele está no NF, então o 12 volts está chegando aqui no ramo do capacitor. O capacitor está carregado com 5,96 volts. E o nosso transistor está desligado. Quando eu aperto o botão, essa tensão vai para o transistor, ele liga, comuta a chave para o lado e o capacitor descarrega pelo resistor de 15K. Certo? Esse tempo de carregar e descarregar depende do valor dessa resistência. Então, se eu mudar a resistência, ele carrega mais rápido ou descarrega mais rápido. Se eu apertar várias vezes em seguida, ó, o que acontece? Ele não funciona, ó, porque não deu tempo ainda de fazer o processo de carga e descarga do capacitor. Eu tenho que deixar aí o tempo para poder acionar o transistor. Então, se eu apertar num tempo aí razoável, ó, aperta, desliga, aperta, liga, aperta, desliga, aperta, liga. Então, tudo funciona em função da carga e descarga do capacitor, jogando essa tensão
para o nosso MOSFET. Mas professor, por que que quando você aperta o botão de novo e o relé comuta para o outro lado, não liga o MOSFET? Porque o capacitor ele tem inércia de tensão, ele não deixa a tensão variar rapidamente. Então, se a tensão, na hora que eu apertei o botão, não é suficiente para ligar o nosso transistor, que é aquela tensão de limiar, tensão VGS-TH, tá aí o valor dela aí na imagem, ele não vai ligar. Então, se eu apertar o botão, agora aqui tá ligado, né? Vamos fazer agora para comutar para lá. Por que quando eu aperto de novo não mantém ligado? Olha o que vai acontecer com a tensão no MOSFET quando eu apertar. Apertei e tirei. A tensão é pequena, muito baixa. Então não deu tempo de acionar o nosso transistor. Ok? Então espero que vocês tenham entendido. O VGS então é com o LED ligado. Desligado, vamos ver aqui, ó, desligado, tá desligado o LED. Qual que é a tensão VGS? Canal 2, 0 volts, né? Tá ali menos 5 mil, mas é 0 volts. Quando o LED está ligado, qual que é a tensão VGS? Vamos ver, tensão VGS. 5,81, 5,81. Suficiente então aí para ligar o nosso MOSFET. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Eu vou fazer um resumo lá no simulador agora para vocês entenderem um pouco mais, quem não conseguiu enxergar isso aqui na prática, tá? Então, valeu! Bom, pessoal, só fazendo um resumo, né, em relação aí à nossa montagem prática, vocês viram aí funcionando, mas só para mostrar aqui no simulador que quando a lâmpada está ligada, né, o capacitor aqui está descarregado, não tem tensão sobre ele, porque o circuito fechou pelo transistor, né, aqui pelo relé, desculpa, alimentando o transistor. Quando eu aperto o botão, o capacitor ele não deixa variar a tensão instantaneamente em cima dele. Esse MOSFET precisa então de uma tensão mínima para ligar, né? Vamos ver aqui qual que é a tensão dele para ligar. Esse é o MOSFET RF740, tá aqui, ó, marcação dele. Os pinos aqui, ó, olhando de frente com ele, né? É gate, dreno e source. Vocês viram isso lá na parte prática, né? Ele aguenta 400 volts de tensão VDS. A corrente D máxima dele ali é de 10 amperes. E a tensão de limiar, né, para fazer ele ligar, é o VGS-TH, que nesse caso aqui, ó, varia de 2 a 4 volts. Tá? Então eu preciso ter esse mínimo de tensão para poder fazer ligar. Então, quando eu aperto o botão, como a tensão está zerada no capacitor e ele não deixa variar instantaneamente, o que acontece? Ele vai desligar o transistor, desligando o relé, e a chave comuta para cá, ó. Quando ela comuta para cá, então, começa a carregar o capacitor. E a tensão do lado do nosso MOSFET, né, ela zerou. Olha aí, ela zerou, porque o capacitor tem inércia de tensão. Quando eu aperto o botão de novo, o capacitor está carregado. Então, a tensão vai instantaneamente para o MOSFET, ele liga. No que ele liga, ele comuta o relé e se autoalimenta por esse circuito, pelo divisor de tensão aqui, aplicando uma tensão de 6 volts. O capacitor nesse período descarregou, ó. Vamos olhar o capacitor descarregando, ó. Aqui ele carregou, agora vamos olhar descarregando, ó. Ele descarrega por esse resistor aqui, ó, de 15K, né? Tá descarregando. E quando eu aperto o botão, ele não aparece a tensão de 6 volts instantaneamente. Olha lá, aqui ele tem uma inércia, ó. Apareceu 1 e pouco, né? Agora está carregando. Agora sim eu posso apertar para ligar o botão. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do circuito e até a próxima.